pessoas, começando mais aqui um vídeo no nosso canal Pastor Fracassado, e hoje eu queria falar sobre o Evangelho, mas não o Evangelho de Jesus. Eu queria falar o Evangelho dos evangélicos, e sendo bem direto. Eu sei que vai parecer até grosseiro, não é essa a minha ideia mesmo, mas eu entendo que o Evangelho dos evangélicos fracassou. E o que eu queria falar hoje é sobre o Evangelho dos evangélicos, que fracassou. Existe uma história na Bíblia, no livro de Atos, que conta que Saulo, que tinha virado o apóstolo Paulo, foi mandado para uma cidade chamada Antioquia. E quando Saulo chegou lá, já virado, começando a sua carreira de apóstolo, ele foi até... Estou falando tudo errado. Barnabé foi enviado para uma cidade chamada Antioquia. Chegando lá, começou a crescer o evangelho, ele foi atrás de Saulo, que depois se tornou o apóstolo Paulo, tinha invertido as histórias. E aí os dois, Barnabé, junto com Saulo, que depois se tornou o apóstolo Paulo, começaram a pregar o evangelho ali. E lá foi uma revolução, a tal ponto que pela primeira vez, isso é a primeira vez que é relatado na Bíblia, nos evangelhos, no Novo Testamento. E pela primeira vez, os discípulos de Jesus, eram conhecidos como os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, pela primeira vez, foram chamados cristãos. E parece simples isso, porque todo mundo fala hoje, eu sou cristão. Um kardecista, um umbandista, um católico, um evangelho, várias e várias religiões, as pessoas se falam, eu sou uma pessoa cristã, eu creio em Cristo como Filho de Deus. Mas para você entender por que os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos na cidade de Antioquia, foi porque aquela cidade olhou para aquelas pessoas que até então, antigamente, era chamado de discípulos, de chamado agora de cristãos, foram porque eles pareciam com Jesus Cristo. Eles falaram, nossa, aquelas histórias que se conta desse homem que morreu e diz, eles não tinham muita certeza, diz que ressuscitou, nossa, as histórias que eles contam desse homem, essas pessoas fazem a mesma coisa, tanto nas atitudes, tanto nos milagres, tanto na postura, tanto na ética, na fé e na espiritualidade. Por isso, pela primeira vez ali foram chamados cristãos, porque parecia com Jesus. E por isso desse meu, não sei se é indagação, questionamento, ou até mesmo afirmação, o Evangelho dos evangélicos fracassou. Porque a gente percebe que, lógico que toda regra existe exceção. Não estou falando de exceção, estou falando da regra aqui. Mas eu vim do meio evangélico. A última coisa que um cristão parece é com Cristo. E se você pudesse resumir o Evangelho, para aí nós temos como referência como nós não somos parecidos com Jesus Cristo, é que Jesus Cristo ele tinha 3 pilares na tua pregação, no seu Evangelho, que era o quê? Morrer, nascer de novo e ser livre. Então Jesus Cristo queria que nós morrêssemos, a tal ponto que o fariseu muito conhecido chamado Nicodemos foi até Jesus, cheio de arrogância, cheio de postura, cheio de títulos, falando, Jesus, o que eu tenho que fazer aí para ser conhecido por Deus, para entender, porque eu sei que isso veio de Deus. Começa a fazer um monte de bajulação para Jesus e tal. E Jesus Cristo sem muito rodeio, ele era um religioso muito respeitado. A gente não consegue entender esse contexto. Era alguém como se fosse um papa, alguém como se fosse um grande pastor, um grande padre, um grande bispo. E Jesus Cristo fala sem rodeio, diretamente para Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Ele fala, caramba, como é que eu vou nascer de novo? Vou entrar no ventre da minha mãe, eu sou velho e tal. E Jesus Cristo fala, você é mestre, você é sábio pelas pessoas, considerada sábia pelas pessoas aqui em Israel, e você não entende o que eu estou falando? Então o Evangelho de Jesus, ele fala que você tem que nascer de novo. Só que antes de nascer, você precisa morrer. Por isso que em Gálatas fala, o apóstolo Paulo, ele fala que eu não vivo mais. Se ele não vive, ele está falando o quê? Eu estou morto. Eu não vivo mais, eu estou morto. Jesus Cristo vive em mim. E o que eu vivo agora, na minha carne, o que eu vivo como ser humano, eu vivo na fé do Filho de Deus. Então, para você ser chamado de cristão, você tem que ser parecido com Jesus Cristo. Por isso que eu falo,
que o evangelho dos evangélicos fracassou. Eu estou falando da instituição, que cresceu muito e ela fez uma boa maquiagem no evangelho. Por isso do crescimento. Porque se as igrejas pregassem o evangelho de Jesus Cristo, morrer para a sua velha natureza, morrer para os seus velhos sentimentos, morrer para os seus velhos atitudes estranhas, esquisitas, morrer, nascer de novo, ser uma nova pessoa, livre, uma pessoa que ama, uma pessoa que tolera, uma pessoa que perdoa. Hoje os evangélicos, qual é o símbolo dos evangélicos em alguns grupos? Por exemplo, dos homossexuais e outros grupos aí. Os evangélicos são chamados de pessoas preconceituosas, pessoas que... Eu já vi vários vídeos onde pessoas questionam alguma coisa da fé, ou até mesmo da Bíblia, e os evangélicos vão lá, amaldiçoam, mandam para o inferno, fala que essa pessoa vai para o inferno e que essa pessoa merece morrer. Não parece nada com Jesus Cristo. Jesus Cristo seria crucificado. Ele sabia. E essa morte era comum lá, não era algo... Foi só com Jesus Cristo. Não. Ao lado de Jesus morreu 2 criminosos. Porque era comum dos romanos condenarem à morte aqueles que eles achavam que eram criminosos. E Jesus Cristo nunca foi. Abaixa a crucificação, sou contra a crucificação. Jesus Cristo nunca entrou num assunto da sociedade. Por quê? Jesus Cristo entendia que você tem que morrer para o mundo. E os evangélicos são muito vivos para o mundo. E querem ter, hoje fazer um Estado religioso, evangélico, cristão. O Estado é laico. Você respeita as religiões, respeita quem não tem religião, respeita quem tem religião, respeita quem não tem fé, respeita quem tem fé. Agora, a gente precisa nascer de novo. E o mais difícil é morrer, nascer de novo, ser uma nova pessoa, de alguém olhar para mim que me conhecia e falar, nossa, essa pessoa é completamente diferente. E o mais difícil, ser livre. O que é ser livre? Não ser preso à religiosidade, não ser preso a regras, não ser preso a certo e errado. Muitos evangélicos, você pergunta uma coisa para ele nunca fala, eu acho isso, eu penso isso, eu sinto isso, entendo que a Bíblia está em coerência com aquilo que eu penso. Não, o pastor falou, minha igreja pensa assim, a Bíblia diz, é como se arrancasse do evangélico a personalidade dele. E a gente tem que entender que a gente tem que parecer com Jesus Cristo. E se eu não pareço com Jesus Cristo, o evangelho fracassou em mim. Não adianta eu ter a religiosidade. Jesus Cristo, ele teve 12 apóstolos e uma multidão de discípulos. Nem entre os discípulos, nem entre os seus 12 apóstolos, ele não escolheu nenhum religioso da época, que eram os fariseus e também os saduceus, nenhum religioso. Né? Se Jesus Cristo viesse hoje, será que ele escolheria algum padre, algum pastor? Porque o religioso ele se torna dono de Deus e fala, Deus é assim, Deus pensa assim. E por isso que eu entendo que o evangelho dos evangélicos fracassou. Porque o evangelho de Jesus é morrer, nascer de novo e ser livre. Seria muito legal nós fôssemos conhecidos como foi conhecido a cidade de Antioquia. Lá, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. A maioria das pessoas que eu acho que parecem com Jesus não são cristãos, com exceção de uma. Mas, por exemplo, Gandhi parece muito um cristão pelo que ele fez pela Índia, como ele tratou os britânicos que eram colonizados lá, colonizavam eles. Mesmo assim, Gandhi teve uma postura, até uma experiência muito legal, que fala que Gandhi está junto com homens indianos negociando com os britânicos para serem livres. Ele chega até a falar uma vez para os britânicos, você não sabe que o teu povo prefere um mau governo, mas um governo do seu país, do que um governo de fora que seja bom? Só que ele está uma ocasião com os indianos conversando com os britânicos, tentando negociar, e os indianos cheios de ódio com os britânicos. Na hora, Gandhi interrompe aquela reunião, lá fora fala para os indianos, se você não amar os britânicos, nunca mais você participa de uma reunião comigo. Isso é cristianismo. O próprio Nelson Mandela, que para mim é um outro exemplo de cristão, quando ele é livre, lá depois de 25 anos, 30 anos, não lembro exatamente, de prisão, e ele vira presidente, era a hora dele colocar todo o seu ódio pelos brancos, que escravizou ele, que humilhou, não chegou a escravizar, mas, nossa, o que aconteceu com a África foi algo terrível. Mas ele fala, vai ter perdão. E aí ele faz uma coisa extraordinária, que é do Evangelho. Ele faz todos os brancos que massacrou, negros, que matou, que humilhou,
eles são obrigados, para não serem condenados, a ouvir a história. E fez ao contrário também. Fez negros que, mesmo sendo escravizados, mesmo sendo humilhados por causa do racismo, ouvir como eles foram ruins com pessoas brancas. E ali, a África do Sul foi livre do ódio através do perdão. Isso é cristianismo. E um exemplo de cristã é a Madre Teresa, que alguns até querem questionar, mas foi uma mulher que foi cristã. Se a gente não parece com Jesus Cristo, nem parece com essas pessoas, não dá para falar que o Evangelho de Jesus está em você. O que está em você é o Evangelho dos evangélicos, que hoje, infelizmente, é conhecido principalmente como pessoas preconceituosas, pessoas arrogantes, pessoas que não têm amor, e pessoas que, quando falam mal ou contra alguma coisa da Bíblia, ou até mesmo de Jesus, do Evangelho, disparam palavras de ódio, disparam palavras, vai para o inferno, você merece morrer, e não parece com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo fala, nisso vão saber que vocês são os meus discípulos, se amar as pessoas, se amardes uns aos outros. Se você amar, você vai ser chamado de discípulo. E que nós possamos ser uma geração, não da instituição evangélica, que para mim fracassou, mas que o Evangelho esteja em você, que você busque individualmente morrer, nascer de novo, ser livre, livre até da religião evangélica. Não que você não possa frequentar uma igreja evangélica, não é isso que eu estou questionando, mas que você possa morrer, nascer de novo, ser livre, que você possa ser parecido com Madre Teresa, com Gandhi e com Nelson Mandela, que de verdade esses parecem, e alguns que já morreram, pareciam com Jesus Cristo. Tá bom? Deus te abençoe.